Olá, boa tarde, bom sábado. A gente atualiza você agora das últimas notícias do Brasil e do mundo neste sabadão, 10 de janeiro de 2026. Eu sou Gustavo Uribe e eu começo lhe contando que os Estados Unidos acordaram com novos protestos que acontecem neste momento ainda, depois que uma mulher foi morta a tiros por agentes da imigração ICE. Vocês veem as imagens ao vivo. Essas imagens, neste momento que vocês veem, tem a tarjinha lá em cima, é Minneapolis. Exatamente onde aconteceu esse assassinato. Um agente do ICE atirou e matou Renee Nicole Goode, de 37 anos, durante uma abordagem policial. Importante lembrar, ela estava dando ré naquele momento, ela não estava avançando sobre o policial que atirou. Por lá, um policial ficou ferido e 29 pessoas foram detidas nos protestos dessa noite em Minneapolis. Em todo o país, mais de 1.000 atos foram convocados para esse fim de semana. Os manifestantes são contra a política migratória de Donald Trump. O republicano enviou agentes do ICE em larga escala para diversas áreas do país, principalmente cidades governadas por oposicionistas, ou seja, pelos democratas. E na Venezuela, subiu para 18 o número de prisioneiros soltos após a queda de Nicolás Maduro. E foi confirmada hoje a soltura do primeiro detido do partido da opositora Maria Corina Machado. E o Pedro Teixeira tem as informações direto de Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela. O partido de oposição Vente Venezuela, liderado por Maria Corina Machado, confirmou a libertação do coordenador juvenil do partido no estado de Bolívar, o Virgílio Laverde. Ele havia sido detido no dia 15 de agosto de 2024 e era considerado um preso político. Ele passou mais de 1 ano e 4 meses preso. A libertação foi confirmada pela própria legenda, que desde o início denunciava o caso como uma prisão arbitrária. Segundo o partido, Laverde foi detido sem garantias legais e nunca deveria ter estado atrás das grades. Agora, após mais de 16 meses, segundo o partido, ele poderá reencontrar a família. Em nota, o Vente Venezuela afirmou que continuará cobrando a liberdade de todos os presos políticos no país. Nesta semana, o governo interino de Delcy Rodrigues anunciou a libertação de mais de 800 presos políticos e há uma expectativa de que este número aumente nas próximas semanas. De Pacaraima, em Roraima, Pedro Teixeira, para a CNN Brasil. Apesar do aceno democrático, das imagens emocionantes que vocês viram agora, especialistas não veem com tanto otimismo a liberação de presos políticos na Venezuela. Em entrevista ao Agora CNN, a professora de Relações Internacionais, a Flávia Losco, eu conversei agora há pouco com ela, ela avaliou que a soltura destes presos não garante a retomada da normalidade democrática na Venezuela. Não temos uma perspectiva disso, e não temos uma perspectiva de uma normalidade política na Venezuela. Então, os Estados Unidos têm feito essa pressão para que os presos sejam liberados, presos políticos, é importante que a gente diga isso, pessoas que tiveram seus direitos humanos, suas liberdades violadas, foram presos naquele contexto ainda. Bom, temos mais de 800 presos, então tem várias situações, mas muitos deles ainda em 2024, quando teve as últimas eleições e todo aquele impasse das atas. Então, muitas das pessoas estão sendo liberadas agora, mas há relatos, inclusive de várias ONGs que defendem os direitos humanos na Venezuela, de pessoas que foram presas por conta de problemas políticos, ou seja, pessoas da oposição na Venezuela, agora, quando teve a ascensão de Delcy Rodrigues como presidente interina. Então, assim, é uma situação muito difícil da gente dizer quando que voltaremos à normalidade se as violações aos direitos humanos também continuam ocorrendo. Ainda na Venezuela, o Brasil ele vai deixar de cuidar da embaixada da Argentina, para vocês entenderem exatamente o que vinha acontecendo. Esse é um destaque da nossa correspondente Luciana Tadeu no site da CNN Brasil. O Brasil ele administrava essa representação da Argentina em Caracas desde 2024. Só que aí Javier Milei, presidente da Argentina, fez duras críticas à Venezuela
E aí os diplomatas argentinos foram expulsos. E o Brasil começou a tomar conta dessa representação diplomática, porque nós temos muitos refugiados da oposição que estão dentro dessa representação diplomática. Só que aí Javier Milei começou a fazer críticas a Lula. E agora a administração da representação diplomática deve ficar com a Itália de Giorgia Meloni. Essa saída, como eu expliquei, acontece após o presidente da Argentina fazer algumas publicações com críticas diretas e indiretas a Lula. Uma delas continha uma imagem do presidente brasileiro abraçado ao ditador Nicolás Maduro, que foi capturado há uma semana pelos Estados Unidos. Segundo a apuração da nossa correspondente, a Luciana Tadeu, a avaliação de fontes do governo brasileiro é de que não há mais confiança entre Brasília e Buenos Aires para que o Brasil siga, pelo menos, protegendo a representação diplomática argentina. O local, como eu expliquei, abriga refugiados venezuelanos. E Donald Trump assinou um decreto para proteger a receita do petróleo venezuelano em contas nos Estados Unidos. Essa medida busca impedir que tribunais confisquem recursos relacionados à venda do petróleo venezuelano, que são mantidos em contas do Tesouro americano. A ordem declara que o dinheiro é uma propriedade da Venezuela sob custódia dos Estados Unidos e não está sujeito a reivindicações privadas, sem citar, no entanto, nenhuma empresa específica. Várias petroleiras que deixaram a Venezuela no processo lá de estatização do setor ainda têm bilhões de dólares a receber em reivindicações. Em nota, a Casa Branca afirmou que Trump está impedindo apreensões de receita que possam prejudicar os esforços para garantir a estabilidade da Venezuela. Essa imagem que você vê agora é Donald Trump justamente reunido ontem com grandes investidores da área de petróleo para tentar convencê-los a colocar dinheiro na Venezuela, mas não foi muito convincente. Vamos voltar a olhar para o Brasil? Falar do Banco Master. O Congresso Nacional segue em recesso parlamentar, só volta em fevereiro. Mas parlamentares do governo e de oposição têm se mobilizado por uma CPMI para investigar a liquidação do Banco Master. Luciana Amaral, esse é um caso que vai sobrar para todo mundo. A gente tem tanto deputados de esquerda como deputados de direita com vinculações com Daniel Vorcaro. Vorcaro tinha muitas relações políticas com toda Brasília, viu, Uribe? Por isso, então, inclusive, há dúvidas se realmente uma CPI ou uma CPMI, nesse sentido, vai andar aqui na capital federal. Antes de mais nada, boa tarde também a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Parlamentares, então, estão sim se movimentando, alguns apenas, mas o que chama atenção é que nesse bolo tem tanto gente de esquerda quanto de direita. Carlos Jordi, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, por exemplo, disse já ter atingido o número mínimo de assinaturas para a instalação de uma CPMI. Ele disse já ter conseguido 243 assinaturas, o mínimo é de 198, 27 senadores e 171 deputados federais. Agora, para ter realmente a instalação e o funcionamento de uma CPMI, por exemplo, precisa ter a leitura do requerimento em plenário do Senado Federal. Portanto, em último caso, essa decisão caberia ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele que ainda não se manifestou em relação à possível instalação de uma CPMI para investigar todo o caso. O caso, então, é claro, repercute aqui em Brasília, não só pelo prejuízo bilionário que acabou totalizando ali para os clientes do Banco Master, mas também justamente pelas relações políticas do Daniel Vorcaro, dono do Master, aqui na capital federal. A oposição, por exemplo, vê em elos entre Vorcaro e a família do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um trunfo para atacar a atuação do ministro da Suprema Corte. Tanto que o requerimento do Carlos Jordi cita o contrato supostamente firmado entre o escritório da esposa de Moraes, Viviane de Barsi, com o Banco Master. Já o ministro, por sua vez, já ressaltou em nota que a esposa jamais atuou na operação de aquisição do BRB ao Banco Master perante o Banco Central. Um outro eixo que, por exemplo, os parlamentares da esquerda e de oposição
ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, querem explorar é a atuação do BRB na aquisição do Banco Master. Aquisição essa que acabou não se concretizando, mas é uma parte do que deputados e senadores de esquerda de oposição a Ibanez Rocha querem, então, investigar, como Rodrigo Hollenberg, ele que é do PSB daqui do Distrito Federal. É claro que cada um, então, tem as suas razões, tem as suas motivações para uma CPI, para uma CPMI desse tipo, mas há sérias dúvidas se isso tudo vai andar em pleno ano eleitoral. Se andar, é coisa só para março ou até mesmo abril. Uribe, volto contigo. Até porque é chumbo grosso para os dois lados e um desgaste de imagem muito grande em pleno ano eleitoral. Obrigado, Luciana. Agora para os apostadores de plantão. A Caixa faz hoje mais um sorteio da Mega Sena e o prêmio máximo está acumulado e pode pagar até 13 milhões e meio de reais. O sorteio acontece às 9 da noite e vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa. E ainda dá tempo de apostar. Os apostadores podem registrar apostas até às 8 da noite em qualquer lotérica credenciada pela Caixa. Pode ser feito também pelo site ou pelo aplicativo do banco. Lembrando que o bilhete simples, com 6 números marcados, custa R$ 6,00. Mas no site o valor mínimo para apostar na Mega Sena é de R$ 30,00. E atenção, telespectadores paulistas, os proprietários de veículos em São Paulo já podem se programar para o pagamento do IPVA. O cronograma com desconto começa depois de amanhã, na segunda-feira. Em janeiro, ele pode ser feito à vista, aí com descontinho de 3%, ou ele pode ser parcelado em até 5 vezes. Você vê na tela, o pagamento segue o final da placa do seu carro. Então, quem tem placa final 1 deve pagar no dia 12, final 2, no dia 13 e assim por diante. Vai seguindo essa lógica até o dia 23, quando é o final 0 da placa. Esse calendário de descontos, então, ao longo do mês de janeiro. As alíquotas do imposto no estado, elas continuam as mesmas do ano passado. 4% para os carros de passeio, 2% para as motocicletas, caminhonetes e ônibus, 1,5% para os caminhões e 1% para veículos de locadoras. É possível consultar o valor certo no site do Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. A gente lembra também que é possível pagar o imposto a partir do mês de fevereiro, mas nesse caso, o motorista perde o direito ao desconto de 3% e também o parcelamento, ou seja, vai ter que pagar de uma vez. Vamos olhar para o Irã, porque a situação piorou muito por lá. O bloqueio de internet já dura 48 horas, feito pelo regime iraniano. E as organizações de direitos humanos denunciam que a repressão aos protestos no país já deixou 65 mortos. Os manifestantes relataram que viram corpos empilhados em hospitais em meio à repressão aos protestos. Eles reúnem multidões, vocês veem as tochas nas ruas. Mais de 2.000 pessoas foram presas, protestos contra a situação econômica do Irã. Esses atos começaram há 2 semanas. Foram impulsionados pelo aumento da inflação e aí rapidamente se transformaram em um movimento contra o governo do Ayatollah. Diante dos protestos, as autoridades iranianas impuseram um bloqueio à internet que já dura 48 horas. É uma tentativa de evitar que as pessoas se mobilizem. O regime iraniano acusa, claro, sempre tem um inimigo externo, os Estados Unidos de fomentarem os protestos e sinaliza que pode intensificar a repressão, mas não faz uma autocrítica de que as pessoas estão indo para as ruas por problemas internos relacionados diretamente à economia. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA e nós voltamos às 6:45 com mais notícias do Brasil e do mundo. Pense bem, pense CNN. Um bom sábado para você e para sua família.